Graça e paz, irmãos. Eu quero ler nessa noite com vocês, nesse início de culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, o Salmo 27, no capítulo 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando a gente fala de restauração, de tempos novos, isso traz um medo, isso traz uma angústia. A gente tem que sair aí do nosso lugar comum, do nosso lugarzinho aconchegante, da nossa zona de conforto. E as pessoas, quando olham o futuro, elas falam assim: mas o que você está vendo? Você não tem medo disso? A gente tem que responder igual o salmista, no Salmo 90:10. Tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Nós encaramos o futuro, essas angústias, esses tempos de restauração, crendo na presença do Deus conosco. É isso que ensina a palavra de Deus. Olha só, Êxodo 33:14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Olha que diz Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará, não temas, não te atemorizes. Olha que diz Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa se daqui para frente, dos dias futuros, a gente não vai ter um céu todo dia azul. A gente vai ter aí umas nuvens escuras e cinzentas, talvez sejam dias de desafios, dias de turbulência, de provação, de adversidade. O que faz diferença é a companhia que está com a gente. A companhia. Olha o que diz Isaías 41:10 e o 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com minha destra fiel, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Nós olhamos para os alvos, nós olhamos para o futuro com o coração ali cheio de sonhos. Sonhar é viver, sonhar é ter disposição de ser um semeador. Um semeador. Na vida nós somos esses semeadores. Onde nós estamos, o que estamos fazendo, nós estamos ali plantando sementes. A nossa vida é um grão, é uma semente. Jesus nos ensinou isso. Ele disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. Isso é restauração. Você sai de um ponto e vira, transforma em outro. Às vezes o grão precisa morrer para dar fruto. Jesus foi o grão que morreu na cruz, mas ele ressuscitou, aleluia. E quantos frutos vieram desse grão? Quantos frutos esse grão tem dado? A gente semeia com gestos, a gente semeia com atitude, com palavras, a gente semeia com a vida, com a nossa vida. Nós precisamos sonhar coisas lindas, coisas que estejam em sintonia, harmonia com o coração de Deus. Sonhar para a glória de Deus. Olhar o futuro sem medo, sem dúvida. Porque quando falamos sobre o futuro, a gente não se limitamos apenas aos anos que nós estamos vivendo aqui, mas a gente pensa na eternidade. Cremos na vida eterna. Cremos que Jesus, ao morrer e ressuscitar, garantiu para nós que, para aqueles que o aceitam e confessam como seu Senhor e Salvador, existe a dádiva da salvação. Dessa forma, vamos para o futuro. Vamos sonhar com o futuro, sem temor, tranquilo, confiante. Deus está no controle. Ele é soberano, Ele está com você, Ele está comigo, Ele não nos abandona. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa luz, é o nosso redentor, o meu pastor, o seu pastor, e nada nos faltará. Que essa seja uma palavra profunda, profética para o teu coração. Vamos orar? Pai Celeste, obrigada pelo teu conforto, obrigada pela tua presença, pelo teu sustento.
Reconhecemos nessa noite que dependemos total e completamente do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é a nossa luz, porque esse mundo jaz em trevas e nós precisamos da luz de Cristo brilhando para que o nosso caminho, Deus, seja claro diante, não somente dos nossos olhos, mas diante dos teus. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é a nossa fortaleza. Nós vivemos em dias tão cheios de violência, dias, ó Deus, que deixam a gente com tanto medo e somente nos protegendo na fortaleza que é o Senhor, é que encontramos paz. Reconhecemos que o Senhor é o nosso refúgio. Nos dias, ó Deus, em que nós nos sentimos mais angustiados, nós nos sentimos, ó Deus, mais fora do nosso normal, nós podemos ir, ó Deus, às águas tranquilas, ao refúgio que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Te agradecemos, ó Deus, por mostrar na Tua palavra que o Senhor caminha ao nosso lado, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos pega pela mão direita, que o Senhor olha dentro dos nossos olhos e fala: você é meu, você é meu, você é minha. E que nós podemos descansar no Senhor, mesmo no meio de um furacão, nós podemos descansar no Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja Teu nome, Deus o Pai. Louvado seja Teu nome, Deus Espírito Santo, que nos sustenta, nos abençoa e nos livra de todo mal. Nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti.
Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom pra mim. Tu és Senhor, o grande eu sou. Tu és Deus, Tu és Deus e eu não sou. Só Tu detens glória sem fim. És o Rei dos reis. Honra e louvor sempre darei, pois Tu és Deus, Tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado na terra e nos céus, Teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e fim, pois só Tu és Deus e não há outro igual. Lindo e adorado na terra e nos céus, Teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só Tu és Deus e não há outro igual. Não há outro igual. Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom pra mim. Honra e louvor sempre darei, pois Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus e eu não sou. Tempo de restauração. Temos clamado ao Senhor para que nesse ano de 2021 Ele venha com restauração sobre nossa vida, nossas igrejas, nossas famílias, nossa cidade. A todos os municípios que estão agora começando com novas administrações, clamamos para que Deus os oriente em nome de Jesus. E nós temos olhado para o livro de Neemias e vendo como Deus restaurou uma nação através de um homem. Eu quero continuar falando sobre Neemias, falando sobre um atributo de um intercessor. E eu quero ler com vocês no capítulo 1 ainda. Você vê quanta coisa nós já tiramos desse capítulo 1 e a gente vai tirar ainda muito mais. A partir do verso 5 até o final do capítulo, que é o verso 11, que nos diz assim: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda aliança
e a misericórdia, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que faço hoje diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se fores infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No momento que eu sentei e permiti que o texto viesse a ser claro no meu coração e que Deus falasse ao meu coração, para ler a palavra, meditar a palavra, os nossos jornais aí estão anunciando a vacinação contra o Covid-19. Várias cidades, já receberam, já estão começando a vacinar. A quantidade de vacina é pouca, então é um número que vai ser vacinado agora, depois tem que vir mais nova remessa. Mas está aí, começou nessa segunda-feira, no dia 18, às 17 horas, e nós temos aí 1,4 milhões de doses que estão disponíveis aqui para o estado de São Paulo. Uma data histórica para a nossa nação. A primeira brasileira a ser vacinada foi a Mônica Calazans. E certeza que você já ouviu muita coisa durante essa semana sobre a vacinação, muita coisa sobre a quebra de braço do governador do estado de São Paulo, com o ministro da Saúde. Mas aonde que eu quero chegar? Porque você já ouviu essas notícias. Essas notícias estão claras. Aí você abre a internet e você já está com elas todas na ponta dos teus dedos. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Nos intercessores por trás dessas notícias. Não sei se você orou pelo povo brasileiro, para que esse povo brasileiro começasse a ser vacinado, para que uma vacina fosse feita e que ela fosse eficaz. Eu não sei se você orou, mas eu tenho certeza que muitos homens e mulheres oraram. E por trás de tudo isso que está acontecendo, teve um povo de joelhos clamando diante do Senhor por mim, por você, pela nação. Eles oraram como salmista: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eles oraram. Neemias, diante das notícias que ele ouviu sobre o povo que estava em Jerusalém, ele orou, ele jejuou por 120 dias diante do Senhor, por um povo que ele não conhecia, por uma cidade que ele nunca tinha visto. Você sabia que a pandemia começou no Brasil, o primeiro caso, no dia 26 de fevereiro de 2020? Já fazem, até o dia de hoje, 24 de janeiro, 334 dias de pandemia no Brasil. E me diga, quantos desses 334 dias você orou, você jejuou, lamentou por essa pandemia? Quantos dias? Me diga quantos dias você reclamou porque o centro da cidade estava fechado, você reclamou porque você não podia viajar, reclamou porque tinha que usar máscara. Quantos desses 334 dias você reclamou? Você reclamou porque tinha que usar álcool, gel, não pode entrar em qualquer lugar. Gente,
intercessão é muito diferente do que reclamação. Reclamação não vai levar para lugar nenhum. Intercessão vai mover a mão que move os céus, que move as terras. E nós temos que falar sobre um atributo de um intercessor. Daquele homem, daquela mulher que se coloca na brecha por situações que ele não conhece, por gente que ele nunca viu, mas ele lamenta, ele ora e ele jejua. Como consolador, nós vimos semana passada, Neemias viveu perto das pessoas. Agora, como intercessor, ele está perto de Deus. Neemias era, acima de tudo, um homem de oração. Ele sempre foi um homem muito ocupado. Ele era assim, com o imperador. Ele estava ali na corte, ele tinha muito o que fazer. Ele era um homem ocupado, mas ele não era tão ocupado ao ponto de não ter tempo para Deus. Um dos truques do diabo é nos manter tão ocupados que a gente não tem tempo para orar. A força da oração é maior do que qualquer combinação dos esforços sobre a face dessa terra. A oração, ela move o céu, ela aciona o braço onipotente de Deus, desencadeia as grandes intervenções de Deus na história. Quando o homem e uma mulher trabalham, o homem e a mulher trabalham. Mas quando o homem e a mulher ora, Deus trabalha. Neemias, ele começa o seu ministério orando. A sua oração é uma das mais significativas registradas na Bíblia, porque nós vemos nela adoração, petição, confissão e intercessão. Ela abrange absolutamente tudo. Olha, nesses 4 meses em que Neemias orou e jejuou, ele já tinha pensado muito no problema, na solução, no envolvimento, no compromisso, na tarefa que era desafiadora. Era um desafio monstruoso. Ele estava a 2.560 quilômetros de Jerusalém. Não tinha chance de chegar andando lá a 120 km por hora e chegar lá em Jerusalém. Ou mesmo de pegar um avião. Ele tinha que se sujeitar ao rei Artaxerxes, que ele não cria em Deus. Além de ter proibido a reconstrução da cidade. Se você for ler o livro de Esdras, você vai saber que ele chegou a proibir isso. Então ele tinha uma proibição, ele tinha um desafio para chegar até aquela cidade. Ele precisava de suporte financeiro para fazer isso. Além de anos, ou seja, o rei tinha que liberar ele para sempre. Vai e fica para lá. Um funcionário de confiança. O rei tinha que liberar ele. Ele tinha uma oposição muito grande daquelas pessoas que estavam lá, dos inimigos que estavam lá. Ele tinha essa oposição muito grande. Os desafios encontrados nas diversas áreas da vida, eles precisam ser levados diante de Deus. Nós temos que entender que a oração não é uma maneira de convencer um Deus que está relutante. Não sei se eu vou fazer alguma coisa por esse povo. Não sei se eu vou fazer alguma coisa por esse povo. Não é isso. Não é isso. A oração tem o propósito de fazer com que nós sabemos o que nós precisamos ser feito. A revelação de Deus para nós. A oração tem o propósito de abrir a possibilidade de que Deus haja de acordo com a sua característica de bondade e de fidelidade. A oração nos transforma para que nós possamos fazer a vontade dele. Quando nós vamos orar, nós precisamos aprender com Neemias. Oração é conversa, mas oração se aprende. Então nós vamos olhar para Neemias, para ver as características de um intercessor, atributos de um intercessor. E o primeiro deles é: o intercessor reconhece quem é Deus. Não sei se vocês sabem, mas por vários anos, antes de ir para o seminário, eu trabalhei numa livraria evangélica. Amava trabalhar nessa livraria.
Grandes amigos são os meus patrões de época e os funcionários que passaram lá na época que eu estava trabalhando. Eu amava. E teve uma determinada ocasião em que eu estava falando com uma pessoa sobre um débito. Ela tinha um débito ali. E eu ouvi a seguinte frase, que talvez você já tenha ouvido. Você sabe com quem você está falando? Eu não lembro como é que foi que eu respondi. Não lembro mesmo. Eu não devo ter sido grosseira, porque afinal de contas eu estava trabalhando. E nem como cristão seria. Mas eu não consigo lembrar o que eu respondi. Olha só. Quando o intercessor ele se aproxima de Deus, ele tem que ir com um profundo senso de reverência. Neemias começa a sua intercessão adorando a Deus por quem Ele é. Por quem Ele é. Nós temos adorado a Deus por quem Ele é. Quando você ora a Deus, você sabe com quem você está falando? Algumas vezes eu acho que a gente não sabe. Aquela pessoa me disse essa frase com arrogância. Mas como intercessores, quando vamos diante da presença de Deus, nós temos que entender isso. Com quem nós estamos falando? Você sabe com quem você está falando? Dependendo com quem estamos falando, a gente se apresenta de uma forma diferente. Por mais que você não goste do presidente do Brasil ou do governador do estado, você tem uma postura se você um dia chegar a conhecê-los. Na última quarta-feira foi a posse de Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos. E eu assisti a posse, porque a gente tem que estar ligado nessas coisas, porque isso vai afetar o Brasil direto, de uma forma direta. E eu estava vendo a postura das pessoas em relação a ele. O cerimonial, a imponência, a demonstração de força daquilo. O povo sabia se portar diante de um dos homens mais poderosos do mundo. E da mulher, né? Vice-presidente, grande mulher, asiática, negra, maravilhosa. Aí, diante das pessoas, a gente tem posturas para apresentação. Diante de um presidente, diante de um governador, você vai se postar de uma forma. Mas diante do sorveteiro lá da praia, no dia de férias, você tem uma outra postura, não é? E olha só como é que Neemias, ele começa a sua oração, no versículo 5 do capítulo 1. Então eu disse, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso, com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Ele começa a oração com adoração, reconhecendo Deus a quem ele está se dirigindo. Senhor. Senhor. Quando Deus se apresentou a Moisés, ele disse em Êxodo 3:13 o seguinte: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que eu lhes direi. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Esse eu sou são 4 letras, YHVH, que compõem a palavra que foi traduzida por Senhor, a conjugação do verbo ser. Ele é, eu sou o que sou. Os judeus tinham tanto respeito por esse nome de Deus, Yahvé, que todas as vezes que eles estavam lendo a Torá, os mandamentos, né, que a gente tem como o Antigo Testamento, e aparecia Yahvé, eles traduziam por Senhor, por respeito. E eu me pergunto, qual é o respeito que nós temos pelo nome de Deus hoje? Não é? Se mente usando o nome de Deus. Eu juro por Deus. Mentira! Está mentindo.
Se jura vingança em nome de Deus. Eu juro por Deus que se eu pegar o fulano, não é? Se eu tiver oportunidade, se jura vingança em nome de Deus. Se amaldiçoa pessoas em nome de Deus. Neemias, ele continua adorando a Deus, reconhecendo que Yahvé, o Senhor, é o Deus dos céus. Ele tinha uma visão de alguém bem maior, acima de nós humanos, que tinha uma visão estratégica de tudo e é capaz de levar todos os planos até o final, sem qualquer obstrução ou risco de ser frustrado. As forças naturais não são impedimento, todas elas são coordenadas por Ele. A oposição humana ou espiritual não impede nada, nem reis, nem exércitos. Ele está no trono, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é o Deus dos céus. Tem uma história que eu quero contar para vocês, que aconteceu na Inglaterra no ano de 1032. Tinha um rei, verídica, tá? Chamado Canute. E ele deu uma grande lição para os servos, que eram, sabe aquele povo bajulador? Ele deu uma grande lição. Os servos chegaram diante dele, né? Os súditos, e chegaram: tu és grande e poderoso, ninguém em todo o universo ousaria desobedecer-te. A tua glória e o teu reino serão para sempre, ó rei. Aí o rei ordenou: tragam para cá o meu trono e me sigam até a praia. Ali ele estava cercado de toda a família, de toda a nobreza, mandou colocar o trono ali quando a maré estava baixa. Aí ele se sentou e todo mundo ficou admirando o rei sentado na praia, né? Em pouco tempo a maré começou a subir e começou a molhar os pés do rei e começou a molhar todo o povo. Aí ele levantou a mão para o mar e falou com toda a autoridade: esta terra onde estou é minha e todos obedecem à minha voz. Ordeno-te, pois, ó água, que voltes para o mar e que não molhes os pés do rei. Como rei, eu te ordeno que volte para o mar. Ele nem acabou de falar essas palavras, veio uma onda forte, aquela onda, sabe, tem aquela espuma branca assim, e quebrou não só molhando os pés, mas molhando absolutamente todo mundo e até arrastando algumas pessoas para dentro da água. Então o rei, de uma forma muito sábia, disse que todos os povos da terra saibam que os reis não têm autoridade. Não têm autoridade alguma, a não ser Deus que lhe dá. O poder dos reis é coisa vã. Ninguém é digno do nome de um rei, a não ser aquele que criou a terra e os céus, e cuja palavra é a lei dos céus e da terra. Hoje, lá na cidade de Southampton, numa antiga parede, bem perto do mar, tem uma placa com os seguintes dizeres: neste local, em 1032, o rei Canute repreendeu toda a sua corte. Olha o que Daniel diz no capítulo 6, versos 26 e 27. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Maravilha, né? Neemias continua adorando a Deus, reconhecendo que Yahvé, o Senhor, o sou que sou, é Deus grande e temível. Neemias se aproxima de Deus, entende que Ele inspira admiração, respeito, reverência. Não se trata de um igual a nós, mas muito acima de nós. Sendo que Ele arquitetou todo o universo, estabeleceu a vida, que nós ainda estamos estudando para ver se a gente entende. Ele tem o domínio político. Isso nos leva a entender que Ele é superior em inteligência e poder.
Olha o que diz Isaías 40, 12 e 15. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e lhe ensinou a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Ele é Senhor grande e temível. Ele é grande e temível. Neemias continua adorando a Deus e reconhecendo Yahvé, eu sou o que sou, que é um Deus fiel. Ele fez uma aliança e ele é fiel a essa aliança. Deus firmou um pacto e por ele ser absolutamente confiável e confiável a si mesmo, ele mantém a sua palavra. Deus é fiel. Deus é fiel. Toda essa oração é firmada no pacto que Deus fez com o povo de Israel. E isso está lá no livro de Deuteronômio. Eu quero colocar aqui bem rapidinho para vocês, o verso 5, Deuteronômio 7, 9, 21, 10, 17. Verso 7, Deuteronômio 6, 1. Verso 8, Deuteronômio 4, 27, 28 e 64. Verso 9, Deuteronômio 30, de 1 a 4 e 12, 5. Verso 7, verso 10, Deuteronômio 9, 29 e Êxodo 32, 1. Deus firmou aliança conosco, uma aliança eterna, de ser nosso Deus e nós o seu povo. Ele cuida de nós e prometeu estar conosco para sempre. Ele prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo e nos receber na glória. Quando oramos, nós podemos nos agarrar nas promessas dessa aliança. O intercessor se fundamenta não nos seus próprios méritos. Eu sei orar, eu sei como falar, mas na fidelidade de Deus. Não esqueça isso. Nós somos infiéis. Todos os dias nós quebramos algo que nós mesmos colocamos diante de Deus e prometemos que jamais faríamos novamente. Ele continua fiel. Ele jamais volta na palavra dada. Jamais. E Neemias continua adorando Deus, reconhecendo que Yahvé, eu sou o que sou. O Senhor é um Deus misericordioso. A palavra que Neemias usa aqui em hebraico é hesed. E é mais do que misericordioso. É o amor do pacto. O amor do pacto de Deus com a gente. O amor que levou Jesus Cristo à cruz. O amor está garantido aos que amam e guardam a aliança. Amar a Deus é observar, guardar, obedecer a sua aliança. Era o foco do amor de Deus e ainda é. Estamos diante do mesmo Deus e Ele estendeu a nós uma aliança, a nova aliança por meio de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Então Deus é hesed, muito mais do que misericordioso. Ele ama com o amor do pacto, com o amor da aliança, o amor que abrange a nossa vida de uma forma que a gente só pode descrever como sobrenatural. E eu vou concluir. Quais são os atributos de um intercessor? Hoje a gente viu um só. Um só. O intercessor reconhece quem Deus é. Nós somos convocados a ter uma vida de oração intensa. Nós somos desafiados a sair da inércia da oração para desfrutar de uma intimidade com o Pai através da oração. A pior desculpa que nós podemos dar a Deus é que a gente não sabe orar. Porque Ele sabe que a gente não sabe. Tanto que Ele fala
que vai interceder, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Jesus, por saber que nós não sabemos orar, Ele nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Como nós devemos reconhecer Deus primeiro, Pai Nosso que está no céu. Seguindo aí pedindo para Deus que a vontade dele seja feita na nossa vida. Terceiro, colocando nossa petição diante dele. Pai, nós precisamos do pão de cada dia. Depois pedindo perdão e ajuda para perdoar, porque não é fácil perdoar. Pedindo ajuda. Terminando, pedindo para Deus proteção contra o mal, para que Ele nos livre. E terminando, reconhecendo o poder de Deus, porque a Ele é a honra, a glória para todos sempre. Amém. Não é repetir, entende? Jesus, nós oramos algumas vezes o Pai Nosso, mas Jesus não está falando para você transformar isso numa ladainha. Jesus está falando assim, olha, isso aqui é um modelo. Segue o modelo. Orar é rasgar a alma. Orar é respirar. Se aprende a orar orando. Mas a primeira coisa que nós precisamos é saber com quem é que nós estamos falando. Com quem nós estamos falando? A quem nós estamos orando? Quem é esse Deus a quem nós estamos falando, a quem nós estamos rasgando a nossa alma, nós estamos entregando os nossos mais profundos sentimentos? Nós somos comprados, seus filhos, debaixo de cuidados e garantias. E nós precisamos interpretar o nosso dia a dia a partir da visão correta de quem é Deus. De quem é Deus. Um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Um Deus que é o Deus dos céus, Yahvé, o grande eu sou. Um Deus que é grande e temível. Um Deus que é fiel e recebe, misericordioso. Nós somos desafiados, eu tenho sido desafiada profundamente a uma vida de oração mais íntima com Deus. E se Deus me desafia, eu desafio você. Desafio até atributos de um intercessor. Nós vamos falar nisso no domingo que vem. Mas eu quero que hoje você entenda com quem você está falando. A quem você está falando. E a se achegar a esse Deus em adoração, em reverência, em temor e tremor diante dele. Porque Ele é o Senhor dos céus, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é temível. É o Deus da nossa salvação. E eu quero orar com você, clamando ao Senhor para que nós possamos reconhecê-lo todos os dias, mesmo nas nossas fraquezas, e que a gente não coloque mais desculpas para estar diante dele. Que o diabo não nos torne extremamente ocupados, que a gente não consiga mais se chegar diante da presença de Deus. Muito pelo contrário, quanto mais coisas nós tivermos, mais nós oramos. Amados, entende uma coisa. Às vezes você acha que orar é ficar parado 1 hora, 3 horas orando. Se você tiver esse tempo, aleluia. Mas a Bíblia diz sobre orar em todo o tempo. Você está no carro, ore. Você está ali digitando, ore. Você foi no supermercado, ore. A nossa vida é uma vida de oração. Em todo o tempo. Vamos orar. Ai, Pai, como é bom, Senhor, a chegar até a Tua presença. Como é bom saber com quem nós estamos falando. Como é bom saber da Tua fidelidade. Como é bom saber do reset, dessa misericórdia do Senhor, esse amor que vem da aliança que o Senhor fez conosco. Hoje, a nova aliança feita no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom saber que o Senhor é Deus dos céus e da terra. Como é bom saber que o Senhor governa absolutamente todas as coisas.
Como é bom saber da tua fidelidade sobre a nossa vida, mesmo quando nós somos infiéis, Pai. Porque nós somos. E nós pedimos perdão em nome de Jesus por todas as vezes, Pai, que nós fomos infiéis, que quebramos, ó Deus, a aliança contigo, que andamos, ó Deus, na contramão dos teus mandamentos. Pedimos perdão, ó Deus, todas as vezes que usamos o teu nome como vingança, como usamos o teu nome, ó Deus amado, em vão. Quando usamos o teu nome num contexto completamente diferente daquele que o Senhor determinou para a nossa vida. Pedimos perdão como nação, como humanidade, que usa o nome do Senhor em meio de guerra, que usa o nome do Senhor como barganha política. Nós pedimos perdão em nome de Jesus. Nos achegamos diante do Senhor porque nós queremos saber cada dia mais com quem nós estamos falando. Nós queremos ter essa intimidade, Pai, contigo. Nós queremos rasgar a nossa alma, nós queremos, ó Deus, transbordar o nosso coração diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor acolhe a nossa vida. O Senhor acolhe a nossa oração, o Senhor acolhe quem nós somos, porque o Senhor nos criou. Nessa noite, Pai, quebra o nosso coração. Nessa noite, Senhor Deus, coloca dentro da nossa alma o desejo intenso de orar pelo Senhor, de buscar o Senhor em intercessão, buscar o Senhor, ó Deus, numa vida de oração mais profunda. Não permita, Deus amado, que o diabo faça de nós pessoas tão ocupadas que não têm tempo para o Senhor. Mas muito pelo contrário, todas as vezes, Senhor, que Ele levantar algo contra a nossa vida, para ocupar a nossa vida, nosso joelho caia por terra, Senhor Deus, nossos joelhos se dobrem diante do Teu trono de graça e nós busquemos, Senhor Deus, direção para o nosso dia a dia. Não dá, Senhor Deus, para levantar da cama sem buscar a Tua direção. Não dá, Senhor Deus, para nos alimentar sem agradecer pelo pão nosso de cada dia. Não dá, Senhor Deus, para sair na rua com ameaças, ó Deus, à nossa saúde, à nossa segurança, sem pedir que o Senhor nos livre de todo mal. Afasta de nós, ó Deus, essa inércia de oração de que a gente se basta. Porque o Senhor Jesus disse que sem Ele, nada nós poderíamos fazer. Por isso, nessa noite, nós reconhecemos a nossa total e completa dependência do Senhor. Pedimos força, energia, ânimo, coragem de mergulhar numa vida de oração profunda, íntima e transformadora com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor que é infinito e insondável de Deus o Pai, que a misericórdia recebe, a coragem, a profundidade, o ânimo que vem do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Te desafio, no nome de Jesus, a ter uma semana de oração buscando quem Deus é. Quem Deus é. Eu vou ler novamente aqui no finalzinho da nossa meditação, da nossa sermão. Um Deus, quem é o nosso Deus? Um Deus que é Senhor de tudo e de todos. Um Deus que é o Deus do céu, o grande eu sou. Ele não precisa se justificar. Um Deus que é grande e temível. Um Deus fiel e um Deus misericordioso. Te desafio a orar isso, a buscar com quem nós estamos falando. E na semana que vem, com certeza Deus ainda vai falar bastante sobre isso no nosso coração e para a nossa vida. No nome de Jesus. Deus te abençoe.